Como realmente orar? Neville Goddard. Acho que você vai achar a mensagem desta noite muito prática, algo que todos realmente deveriam ter e aplicar. Toda a vida é o apaziguamento da fome e os inúmeros estados de consciência a partir dos quais o indivíduo pode pensar e ver o mundo. A oração é um meio de saciar essa fome. Digo isso porque seu estado de consciência está sempre se externalizando. Se você sabe como sair de seu estado atual, se não gosta dele para o estado que gostaria de externar, então você tem o segredo. E é isso que tentarei dizer esta noite. Somos apenas estados de consciência que empurraram tudo neste mundo, e todos estão contidos no indivíduo. Agora, na Bíblia, falamos de oração, e a oração para o mundo significa implorar, mas não na Bíblia. É ação de graças, é um elogio, não é petição. Nós falamos na Bíblia de arrependimento e o mundo pensa que isso significa arrepender-se, ter remorso. Não é isso que a Bíblia ensina. Oração e arrependimento são termos quase sinônimos. Dizem que devemos dar frutos condizentes com o arrependimento. Então eles dizem, para o personagem central da Escritura, Jesus: você e seus discípulos comem e bebem com pecadores. E ele respondeu: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Deixe os justos em paz, eles estão tão satisfeitos. Eles são como eles próprios, então deixe-os em paz. A palavra pecado não tem nada a ver com quebrar nenhum código moral. A palavra pecado significa errar o alvo. Você tem um objetivo na vida, você não o alcançou. Bem, então você está pecando. Você pode ter $1 bilhão e ainda desejar mais. Bem, então se você não tem o outro, você está pecando. Você pode manter todos os chamados códigos do mundo, impostos a você pelos sacerdócios do mundo. Isso não significaria nada no que diz respeito às Escrituras. Arrepender-se é simplesmente uma mudança radical de atitude. Isso é o que significa arrependimento. Pois se eu mudar radicalmente minha atitude em relação à vida, então irei ver o mundo a partir dessa mudança de atitude. E essa mudança é uma mudança de consciência. E essa mudança será externalizada em meu mundo. Agora, o arrependimento é ao mesmo tempo responsabilidade do homem e um presente de Deus. Agora deixe-nos mostrar o que quero dizer com isso. Ele, Jesus, disse: eu e meu Pai somos um. No entanto, vou para o meu Pai, pois meu Pai é maior do que eu. Somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Então, vou para o meu Pai. Como chegamos a essa afirmação estranha e peculiar? O que isso significa? No escritório do enviado, eu sou inferior ao meu essencial ser, o remetente. Mas apenas no escritório do enviado sou restringido. Devo viver pela fé. Fé em quê? Fé no remetente. Sou eu mesmo, é o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas quando sou enviado a este mundo para experimentar a morte e experimentar as restrições do homem, sou aparentemente inferior a mim mesmo, o remetente. Então, quando me arrependo, vou ao remetente. Eu primeiro faço o que tenho que fazer.
Então eu disse que o arrependimento é ao mesmo tempo uma responsabilidade do homem e um presente de Deus. Então agora, qual é a minha responsabilidade? Eu quero mudar o meu mundo. Aí eu me pergunto, o que eu veria se mudasse? Como eu veria o mundo se o mundo fosse exatamente como eu quero que seja? Como eu veria? Bem, então veja. Em minha mente, invoco uma cena que implicaria que é verdade. Vivo como se isso fosse verdade em minha mente. Eu sei que não posso fazer isso, mas, nas profundezas do meu próprio ser, o Pai, Ele tem o poder de fazer assim. Então, eu vou para o meu Pai. Como eu faço para ir ao meu Pai? Em primeiro lugar, faço o que sou chamado a fazer. Eu encenarei uma cena que implica a realização do meu sonho, e então a viro completamente em ação de graças a Ele. Sou eu mesmo, é meu ser essencial, mas isso não transcende minha mente racional. Não sei a este nível como isso pode ser feito, mas eu sei que se eu tiver fé nele, que é meu próprio eu, isso será feito em meu mundo, pois nos é dito nas Escrituras: sem fé é impossível agradá-lo, e aqueles que querem se aproximar dele devem acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Devo acreditar que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Bem, sem fé é impossível agradá-lo. O que é fé? O mesmo capítulo em Hebreus define fé para nós como, entre aspas, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a evidência das coisas que se esperam. Fecha aspas. Pela fé, entendemos que os próprios mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visto foi feito de coisas que não aparecem. Bem, no meu mundo ainda não apareceu. Eu digo que está tudo contido na minha imaginação. Portanto, vou representar uma cena que implicará que é real. E então, dentro de mim, dou graças. Agora somos informados de que a oração mais maravilhosa proferida você encontrará no livro de João, o capítulo 11. Entre aspas. Ele está no portão da morte, e ele levanta os olhos e diz: Obrigado, Pai, porque me ouviste. Eu sei que você sempre me ouve. Fecha aspas. Bem, não posso negar que a profundidade do meu próprio ser está ouvindo o que eu estou fazendo, o que eu estou dizendo interiormente. Portanto, posso verdadeiramente dizer: Obrigado, Pai. Ele certamente ouviu o que eu disse, mas agora é apoiado por alguma declaração das Escrituras? Sim, de novo em João, mas agora em sua carta, a primeira carta, e com isso disse, entre aspas, se cremos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que obtivemos o pedido que lhe é feito. Fecha aspas. Se eu puder simplesmente assumir que sou aquele homem que gostaria de ser, mas certamente a profundidade do meu próprio ser percebeu essa suposição. Ele ouviu essa suposição. Bem, agora posso realmente acreditar que isso é tudo o que preciso fazer? Bem, tenho que confessar que não consigo fazer isso neste nível. Não sou sábio o suficiente neste nível para conceber os meios necessários para externalizar o que presumi ser. Bem, você provou isso, Neville, vezes incontáveis. Quando fui completamente excluído de certas áreas presas, por assim dizer, não na prisão federal, mas em um estado de prisão, você se encontra em uma ilha, onde desfrutou de 4 meses, quase 5 meses. Mas você tem um compromisso na América. Você tem que voltar.
E então ouvir que não há possibilidade de retorno até no mínimo setembro, e isso será o mais breve. E seu compromisso é em Milwaukee, na primeira semana de maio. O que você vai fazer então? Sem possibilidade, nenhum navio está recebendo passageiros. E a lista chega a milhares de pessoas esperando por todas as Índias, de Trindade até o topo, tudo esperando. E você está na ilha de Barbados sem tomar nenhuma providência para o seu retorno à América, quando você partiu para Barbados 5 meses antes. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente sentei em uma cadeira em meu quarto de hotel e presumi que estava em um pequeno barco me movendo contra o barco, pois isso foi antes da época do Porto de Águas Profundas. Agora temos um Porto de Águas Profundas. Mas então você fez um pequeno barco para o navio, esperando cerca de meia milha no mar. E então você subiu uma prancha de embarque. Então, simplesmente subi na prancha de embarque e subi por uma prancha em minha mente. Se minha mente divagasse, o que realmente aconteceu, eu a trouxe de volta ao primeiro passo e subi novamente. Se ele vagou antes de eu chegar ao topo, eu o trouxe de volta, e eu o treinei como você faria com um cavalo. A mente é um animal rebelde, então eu a treinei. E eu subi passo após passo. Quando cheguei ao topo, me virei e coloquei minhas mãos imaginárias na grade. Eu podia sentir o cheiro do sal do mar no ar. Olhei para trás com saudade da pequena ilha de Barbados. Uma emoção mista. Estou feliz por estar navegando para a América e triste que estou deixando esta minha família muito grande e maravilhosa. E então, naquele estado de espírito, simplesmente caí por um momento no sono, apenas para tirar uma soneca. No dia seguinte, fui chamado pela própria empresa que disse que não temos possibilidade de tirar você daqui antes no mínimo setembro. E disse, houve um cancelamento neste dia na América. E eles me ofereceram, apesar da lista de mais de 1000 pessoas esperando. Não é minha preocupação porque ela cancelou sua passagem. Minha oração foi atendida. Eu fiz o que fui chamado a fazer, pois o arrependimento é uma mudança radical de atitude. Eles disseram, você não pode sair. Eu disse, bem, estou fora. Estou em um barco e ele está indo para a cidade de Nova York. Isso é tudo o que eu queria fazer. Então, eu cumpri minha responsabilidade. E a segunda parte do arrependimento é um presente de Deus. Portanto, Deus tem a maneira de externalizá-lo. O que fez com que a mulher, ou o homem, ou algo cancelasse a coisa? Disseram-me depois que ela estava com medo. Ela estava com medo, por algum motivo não explicado, de fazer a viagem. E então, uma passagem foi aberta e eu consegui aquela cabine, porque havia apenas 2 camas nele, e minha filha tinha apenas 3 anos. Ela poderia dormir com a mãe, e eu poderia subir um lance de escada e dormir na cama de cima, e depois levar meus 11 dias de volta para Nova York. Eu fiz o que fui chamado a fazer, minha responsabilidade, para encenar uma cena que implicaria a realização do meu desejo e então me render completamente ao Pai, pois Ele tem o poder de externá-la. Não sei como fazer neste nível. Eu não tenho sabedoria, não tenho nada neste nível para fazer isso. Minha fé é fé em meu Pai, fé em seu poder de externar o que fiz na imaginação. Então, para mim, isso é oração, isso é arrependimento. Não me sentei nem por um momento sentindo que havia feito algo errado e por isso não conseguiria sair. Nenhum senso de arrependimento como remorso, como o mundo ensina. Isso não é arrependimento. O
O arrependimento é simplesmente uma mudança radical de atitude. É isso que a palavra significa, metanoia, mas radical até a raiz, e você muda de atitude. Se eu mudar minha atitude, mudarei meu estado de consciência. E porque todos os estados de consciência estão sendo externalizados no mundo, então esse estado se externalizará em meu mundo, de uma forma que eu não conheço. Pois nos é dito, meus caminhos não são seus caminhos. Meus caminhos estão além de descobrir. Apenas confie. Portanto, sem fé, não podemos agradar a Deus. Se eu quiser ir a Ele, devo primeiro acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pois bem, procuro, projetando para mim o que desejo neste mundo. Então é isso que quero dizer com oração. Oração é a tentativa de comunhão com Deus. Isso é oração. Como nos é dito no 4º Salmo, o 4º versículo: comungue com seu próprio coração em sua cama, e depois fique em silêncio. Comungar com quem? Não preciso da meditação de nenhum padre, rabino ou ser celestial. Estou comungando comigo mesmo. A profundidade do meu próprio ser é Deus Pai. Esse é o meu ser essencial. E ele é um com a mente superficial chamada Neville. E na qualidade de escritório de enviado chamado Neville, sou inferior a mim mesmo, o remetente. Mas o remetente e o enviado são um. Você e Deus Pai são um. Mas, no escritório do enviado, você é como um embaixador. Você não fala com a mesma autoridade daquele que o enviou para representá-lo. Portanto, eu me represento no mundo da morte. Mas o remetente é maior do que eu, e ainda assim, ele e eu somos um. Isso é o que eu obtenho das Escrituras. E é isso que coloco em prática. E é isso que tento ensinar e dizer a todos que quiserem ouvir. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.